Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado 20 de setembro, o Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 8, versos do 4 ao 15. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos ensinar sobre os três inimigos da nossa salvação, os três inimigos da nossa alma. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Aqui Jesus explica qual foi o motivo porque ele foi ensinar e porque ele ensinava usando tantas parábolas. Ele vai dizer que para os discípulos dele, para aqueles que são os seus discípulos, seguidores, aqueles a quem ele chamou, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, porque eles tiveram a graça de, em Cristo, Deus Pai, revelar os seus mistérios. São João vai dizer no capítulo 1, versículo 18, que ninguém jamais viu Deus, mas o Filho unigênito o deu a conhecer. Então Jesus deu a conhecer o Pai. Tanto é que Filipe vai dizer: mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus diz: Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês e você diz: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Quem me vê, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. E Jesus diz: mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Aí alguém pode dizer: não quer dizer que Jesus tinha a intenção de fazer com que algumas pessoas não entendessem a sua mensagem e, consequentemente, se perderiam por causa disso? Jesus vai dizer que ele fala em parábola exatamente para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: eis que abrirei a minha boca em parábolas, e, por isso, não crerão em mim. É dito que não vão crer em Jesus. E isso tudo para se cumprir a Escritura, porque existe um povo de dura cerviz que não quis entender, que não quis abrir o coração para ouvir Jesus verdadeiramente. E quando Jesus explica a parábola aqui, a partir do versículo 11, ele vai mostrar os três inimigos da alma do homem. A parábola quer dizer o seguinte, diz Jesus: a semente é a palavra de Deus, ou seja, o próprio Jesus que veio até nós, que foi semeado em nosso meio, né? Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Então, existem pessoas que vão ouvir, mas o diabo vai roubar essa palavra que foi semeada. Vai oferecer outras coisas que atraiam, né? Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aqui, veja, o primeiro inimigo é o diabo, que vem e rouba a palavra. O segundo inimigo somos nós mesmos, ou seja, o próprio homem. Veja, os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles, veja, eles mesmos, aqueles que acolhem a palavra com alegria, não tendo raiz
em si mesmo, por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. Aqui é o mundo, as tentações do mundo, os prazeres do mundo. Então, primeiro inimigo o diabo, segundo inimigo o próprio homem, terceiro inimigo o mundo, com seus prazeres, né? Com as suas tentações, com as riquezas. E por fim, meus irmãos, existe o que caiu em terra boa. São aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Os que se salvam são aqueles que dão frutos, ou seja, são aqueles que, ouvindo a palavra, acolhem de bom coração a graça de Deus e com a graça de Deus, como diz São Paulo, a graça de Deus em mim não foi estéril. Ao contrário, eu trabalhei mais do que todos os outros. Acolhe a palavra, acolhe a graça e por meio da graça, disse Jesus, capítulo 15 de São João, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, acolhe a palavra, acolhe a graça e por meio da graça, que é aquilo que capacita o homem para fazer toda boa obra, gera fruto. E esse sim permanece para sempre. Ou seja, é salvo, se salva. Então, que nós possamos pedir a Deus a graça, verdadeiramente, Senhor, dai-me a graça de permanecer na Tua palavra e produzir muitos frutos que mostrem a minha conversão, como disse São João Batista. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. Por isso São João ainda dizia, São João Batista, produzais fruto que demonstre a vossa conversão. Pois não basta dizer, somos filhos de Abraão. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Amém.